Fala, galera. Estamos aqui começando de novo. O Dream Podcast número 12. Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui com a gente. Para puxar o papo comigo hoje aqui, de volta, Gael. Fala, galera. Nos bastidores, nosso time, Caio, o editor. E ele, Vitinho. Fala aí, Vitinho. Fala, galera, Dream Podcast. É nóis. Muito bom. Galera, para você que está acompanhando nosso trabalho, a gente tem que agradecer muito. Um salve também para o Vitinho que está nos bastidores, que tem um canal no YouTube também, que é o Churras de Segunda. Para você que quer aprender, fazer várias coisas aí para seus amigos aí, um agrado aí. Gael tá mandando bem no churras nosso aí. Acho que tá assistindo Pior que eu só passo raiva nesse canal. Não assista se você quiser passar fome. Não assista se você tiver de dieta também. Porque, nossa, Não é, não. Tem receita para pessoas magras que estão de Eu não dieta. vi. Então não você chegou ainda lá. Você não assistiu segunda-feira. Não assisti. Ele faz hambúrguer com queijo, ele faz carne com queijo, carne assada. É só coisa muito fitness pra vocês. Então, gente, entra lá depois que você assistir o nosso programa aqui ou estiver ouvindo no Spotify, entra lá, é Churras de Segunda. Com o tempo vocês vão entender por que é Churras de Segunda. E hoje aqui com a gente, pessoa muito especial, a gente vai ter um papo, você vai absorver muito conhecimento, tanto pessoal, se você também tem uma empresa, é uma mentoria gratuita que vocês vão estar tendo aqui com ela, que é uma pessoa incrível. Fabiana Pinhata. Oi. A Fabi é formada em administração e segura esse currículo. Ela tem pós-formação na USP, Stanford, Cambridge e Harvard. Só as 3 maiores faculdades do mundo. Só. Fabi, brigadão. É um prazer, tô super feliz. Hoje a gente aqui vai falar muito do seu trabalho. A gente só teve... Eu preciso falar mais alto, né? Meu Deus do céu. Se ajudar. A gente só teve um feedback positivo de muitas pessoas. Muitas pessoas queriam que você estivesse aqui conversando com a gente. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado o papo, né, meu? Imagina. Conta um pouquinho pra gente, Fabi. Você comentou com a gente que você é de Sertãozinho, né? Eu sou. Onde que é Sertãozinho? Como é que foi essa migração sua de Tavaré. Sertãozinho pra Harvard, né? É verdade. Nossa Senhora, foi isso mesmo. Viu o aviãozinho vindo assim, Sertãozinho. Mas na verdade foi de Avaré pra Harvard. Se eu não tivesse vindo pra Avaré é uma cidade que me deu a oportunidade de estudar, de parar um pouco minha carreira e na verdade a gente veio pra cá por causa disso. Vou desenvolver esse assunto aí com vocês ao longo. Mas Sertãozinho fica perto de Ribeirão Preto, colado em Minas, cidade quente. Não se usa isso daqui, ó. Isso daqui a gente vai pra Campos do Jordão, onde o Gael tava semana passada. Não tava semana Gael foi pra Campos do Jordão. Tava isolado mesmo. Por isso que o Pablo veio. Se você gostou do papo que a gente teve com o Pablo, comenta aí. Pra mim sair. Comenta aí. Pablo mandou super bem. Um abraço, Pablo. Aproveitando, agradecer o Pablo, né? O Pablo mandou super bem. As clínicas Araújo Novaes, né? Que são... Verdade. O Pablo é um dos nossos patrocinadores. Ah, que legal. Ele que fez contato comigo, né? Pra falar Pablão pra que vocês. fez a Legal. ponte. Uma graça. Pablo é referência aqui na região de Avaré com o tratamento do Invisalign. Uma tecnologia nova que tem de aparelho. Para você que usou aquele aparelho de tijolinho, essas coisas, esquece. É um sistema de aparelho que é incrível. Eu indico, eu uso. O Invisalign, como o próprio nome diz, né? Ele é meio que invisível e, você usa, ninguém acha que você tá usando. É verdade. Aí você tem todo esse processo de usar aparelho sem, as pessoas perceberem. De repente, um ano depois, você aparece com o dente lindo sem ninguém perceber. É impressionante. Eu usei tijolinho muitos anos, 5 anos eu usei. Você não usou? Eu usei, eu acho que usei 6 anos. Porque a gente dessa geração, a gente Meu usou dente tudo. É bem tortão. Nossa. Esses dentinhos que a gente tem tudo reto aqui, é tudo tijolinho, né? O meu é reto porque eu uso o Invisalign. Já pegou a modernidade. Então você estava falando que você é de Sertãozinho. Sou de Sertãozinho, fica do lado de Ribeirão Preto, cidade quente. Lá eu fiz a minha faculdade em Ribeirão, depois eu fiz o MBA na USP de Ribeirão e trabalhei praticamente ali naquela região durante 15 anos. Você é formada em administração.
Sou formada em administração. Sua família é de administradores? Como é que é isso? Minha família minha mãe é formada em administração, tem mestrado em administração, e meu pai é de uma família de industriais. Meus avós eram usineiros, usina de cana-de-açúcar. E a política, né, o negócio lá do petrolão e tudo aquilo, quando fez aquela varredura no setor sucroalcooleiro, minha família foi junto e a gente, uma história de mais de 50 anos no setor, foi embora. Peraí, recapitulei. Eu não sei o que é. Eu acho que muita gente aqui não sabe o que é. O que é esse... Setor sucroalcooleiro hoje é o setor sucroenergético. É onde faz o álcool e o açúcar. Certo. Né? Antes do álcool em gel, a gente só falava de álcool combustível, né? Que é o álcool que coloca e move os carros, e houve, né, naquela região é só cana, e houve um boom em 1990, por aí, das pessoas fazerem álcool ali naquela região. Então virou a Califórnia brasileira ali. Durante muitos anos foi conhecida como a Califórnia brasileira. Então tinha famílias que faziam álcool, tinha famílias que faziam álcool e açúcar. A minha família na época fazia pinga. Olha, não era combustível. A minha não. A minha no começo era. Então eram categorias, né? Certo. Começava com engenho. E assim surgiu a bebida 51. Isso, a gente que fornecia para 51. Aí, vocês estão tirando? Gosto muito disso. Isso é muito bom. Chamava Caninha Pinhata. Muitos anos. Família boa, então. Não é? Tudo gente boa. Caninha Pinhata. Caninha Pinhata, muitos anos. E tinha aquele lance de meio gourmetizado, fazer com Tinha, sabor. depois começou a fazer com sabores. Sabor, tinha 3, banana, canela, Quantos canelinha, né? Não, foi até agora há pouco tempo, sobreviveu. Quantos anos você tinha quando isso começou? Não, o negócio tinha 50 anos. Quando começaram a fazer gourmet, eu tinha 25, 24. Já era de maior. Já era de maior, já tomava. E você levava na festinha da escola? Você acha que na nossa escola não, mas nos esquentas lá era legal ser minha amiga, porque levava eu chegava... raiz. É legal ser minha amiga, puta. Chegava sempre... Você levava o creme do negócio, né? Só não, imagina, melhores, né? gente. Uma vez meu pai, ele fez um negócio que chamava licor de cana. Não sei por que meu pai fez esse negócio, deixou lá em casa. E as meninas falaram, vamos fazer com suco de caju? Jesus amado, o que virou aquilo? Não fala essas coisas pro Gabriel. Como é que é? É licor de cana? Licor de cana. Meu pai é químico e ele trabalhava numa cooperativa que, né, tinha ali de aguardentes naquela região. Chama aguardente, pinga, tá? O nome mais técnico. Então, porque eu estava falando que são etapas, né? Você certo. começa com engenho de pinga, de aguardente, depois você tem a destilaria e depois você tem a usina. Então, a usina é o último, é quando você final. tem o parque industrial maior. A gente foi de destilaria, de engenho para destilaria. A gente não conseguiu chegar em usina e acabou tudo em destilaria por causa do esquema de corrupção do petrolão, que aí teve muito problema com a gasolina subsidiada e o preço da gasolina ficou igual quase ao preço do álcool, e aí o setor todo entrou em crise porque a bomba você chegava para abastecer, o álcool era o mesmo valor da gasolina, só que a performance da gasolina é melhor. Então, que ano que era isso? Desculpa cortar. 2013, 2000 e... Nossa, recente. Recente, Super teve a 2000 e... Nossa. Entre 2009, 2010, 2011. Na época foi petrolão, né? O Lava Jato veio, puxou daí, né? O negócio da Lava Jato. Então, mas muitas... A empresa era muito grande? Desculpa. Era grande. Ela pela escala dela, ela não era um parque industrial muito grande. Mas qual que era o faturamento anual? Putz, agora eu não sei porque eu não trabalhava lá. Era da casa do... Não, mas moía bastante. Não, sim, milhões, sim, e com exemplo, certeza. Assim, não sei se você sabe me dizer, porque você não trabalhava lá, mas como aconteceu com a sua família, né, dos seus pais, que eles fecharam a empresa, muitos outros fecharam. Muitas famílias fecharam. Aí é uma cadeia, né, Bruno? Porque aí não fecha só as destilarias. Fecha o cara que faz a manutenção da moenda, o outro que fabrica a caldeira, que são o parque industrial é formado por esses... Sabe quando a gente está na estrada, nas rodovias, a gente vê aqueles caminhões grandes passando com aquelas... Geralmente aquilo lá tá indo para a usina. Antigamente vocês viam muito mais do que agora, porque antigamente ficava turbina indo para lá, indo para cá. Então, quando uma usina fecha ou ela vende, o parque industrial dela acaba, gigantesco, né? É uma cadeia, né? Um efeito dominó. Então, isso daí fez a cidade sair de Califórnia brasileira para virar
Foi um horror lá naquela região. Nossa. Uma quebradeira geral. Mas exemplo assim, fecharam para não quebrar ou Na verdade, entrou... ou quebraram e fechou? Não, Fica então, na verdade... sustentável. Outras famílias conseguiram sobreviver. Quem estava já no patamar de usina já tinha mais dinheiro, já estava mais estruturado, né? A minha família, como estava começando na destilaria, ainda estava... Não, mas o que eu quero dizer assim, era uma empresa que movimentava milhões, né? Como muitas outras, mas fechou para não quebrar e ainda seguir a vida. Fechou quebrando e aí o Mansur, sabe aquele pessoal da Mesbla, que era dono da Mesbla, aquela família rica de São Paulo, ia comprar, aí chegou a comprar, mas aí quando viu que tinha muita dívida, saiu, porque, por exemplo, ia vender na época, acho que por 90 milhões, aí tinha, sei lá, 60 milhões de dívida, aí ele, para isso liquifazer, né, para virar isso... rodar de novo, demoraria mais 5 anos. Mas aí, com o esquema do Petrolão, todo mundo percebeu que não ia conseguir... Sua família hoje faz o quê? Meus avós morreram. E meu pai, hoje, ele tem ali a parte... Tem a parte dele que ficou dos arrendamentos de terra, que conseguiu... Toda a família ficou com as partes... porque ele era meu avô e mais 6 irmãos. Todos eles quase morreram. Acho que tem um tio só vivo. E as famílias as famílias dos filhos, né, que são meus pais, têm o arrendamento das terras. Então, eles vivem de renda das terras, arrendando para cana, vendendo para outras usinas, né? Porque deve ser gigantesco, né? Não é mais tão grande, era grande, mas por causa da dívida, né? Muita dívida que teve que pagar, né? Isso foi o próprio Estado que quebrou. Foi, porque quando você subsidia, até fiz um stories hoje falando isso, quando você subsidia, quando o governo vai lá e paga, ele interfere no preço, né? Porque a gasolina é para ser muito mais alto. Hoje a gente paga a gasolina alto porque a gente paga o preço da gasolina que ela é, entendeu? Por causa do dólar, a volatilidade do dólar. É esse o preço da gasolina, porque a bomba, ela é cara. O petróleo, ele é caro, sempre foi uma commodity cara. É que aqui no Brasil a gente teve essa coisa de o governo pagar uma parte. Então, como se a gente dividisse a conta com o governo. Mas lá, você morou nos Estados Unidos, lá é bem mais barato, né? Bem mais barato, porque o dólar é o dólar, né? Então, o problema aqui, se você for converter... Ele fica mais caro que o Brasil. Entendeu? Nossa, que complicado. Converte, tira os impostos, fica mais então, caro. É mais ou menos assim, ó. Quando você tem o governo, por exemplo, ele paga uma parte da gasolina do avião. Certo. Por isso que a passagem de avião, às vezes, ela fica mais barata. Vamos colocar... Se ele deixasse só o cara da Azul para comprar, as passagens seriam caríssimas como era antes. Entendeu? Então, quando o governo ele intervém, a gente fala que há um intervencionismo. E esse intervencionismo foi bom para você ter a opção na bomba e colocar a gasolina, mas desencadeou uma crise num setor inteiro e aí teve corrupção ali no meio, né? Esse foi o pior. Posso falar besteira ou não, mas algo parecido como foi a quebra que aconteceu nos Estados Unidos, mas aí no sistema imobiliário? Isso, mais ou menos assim, com relação ao ágio, né? Porque lá eles colocavam, foi uma bolha inflacionária. Foi bem parecida, você falou 2013, lá foi 2009, eu acho, né? Não, é diferente, né? Porque lá o governo vai injetando. Isso, lá inflou e aqui foi para baixo o preço. Foi o oposto. Mas assim, é mais ou menos a mesma mecânica. É o governo entrando num lugar que não é para entrar, né? Porque em 2013 você já não tinha vínculo profissional nenhuma com a empresa da sua família, né? Não, na verdade, quando acabou mesmo ali... Não, eu nunca tive vínculo profissional, eu nunca trabalhei lá. Mas quando acabou mesmo, assim, foi por volta de 2000 e meus avós faleceram em 2009, 2010, 2011 já não tinha mais nada. Você gostava daquele ambiente? Nossa você ia... Senhora, demais, muito. Eu morei lá com a minha avó na fazenda. Você tem esse lance do paladar, de degustar? Não, a pinga eu não tinha muito, não gostava muito, porque eu tive hepatite de menina. Eu brinco que eu era assim, mas eu tive hepatite, eu nunca fui muito de beber destilado. Mas o cheiro do garapão, aquele ambiente de cana, de pessoas trabalhando. Eu fui criada nesse lugar, né? Com chão batido de terra vermelha. Essa é a história mesmo, assim, é a tradição mesmo. Eu levei meu filho lá esses tempos, porque ainda existe ali a terra é da família ainda, né? Legal. Não tem mais o parque industrial. Ele ficou emocionado. Tinha uma chaminé que apitava todo dia, né?
aquele barulho, é muito legal. gostoso. Dá nostalgia. Dá, nossa. Você cresceu lá? Cresci lá. Então, cresci com visão já de família que tem que trabalhar, né? Pra mim, o negócio nunca... O governo nunca existiu. Nunca existiu esse negócio de, Não, eu via todo mundo tendo que trabalhar, todo mundo recebia salário. Às vezes, eu ia lá no escritório pra ver o pessoal recebendo salário. Meus pais sempre foram de dar real pra gente do que era, que a gente tinha o que a gente tinha porque alguém trabalhava pra gente. Então, essa questão de como a gente precisava das pessoas. Então, eu queria ir pra cidade, porque era afastado, né? Eu queria ir pra cidade, eu não tinha um motorista que me levava pra cidade. Eu pegava a perua com o Daltilei, que era o motorista da perua que levava o pessoal de turno da cidade pra lá, e eu tinha que ir com ele. E não só eu ia, meu avô ia, que era o dono de tudo. Então, meu avô ia com a malinha dele. Então, por mais que vocês tivessem, entre aspas, uma empresa que movia milhões, vocês ainda mantinham... Tinha, isso sempre foi a base da nossa família. Assim, a gente não era o que a gente... Porque eles eram imigrante italiano, eles vieram de navio, atravessaram perigos, tudo. Então, e o quanto isso aqui... foi importante para o seu desenvolvimento profissional? Nossa, tudo, Porque total. quem nasce, às vezes, de um berço de ouro... Principalmente hoje em dia, no século XX, Sim. tende a achar que tudo é fácil, né? Sim. E pelo jeito não foi assim com sua família. Não. E como que isso influenciou, de repente, na sua carreira? Faculdade, alvos? Eu acho que isso, Gael, o mote de uma família, porque se você não coloca isso de criança, se você nasce em berço de ouro, ou se você nasce num berço mais simples, se você não coloca os valores daquilo tudo, então um berço mais simples, quais são os valores? Você está trabalhando, meu pai sai para trabalhar, quem é essa pessoa que dá o emprego para o meu pai? Meu pai é uma pessoa que sai todo dia de casa e ele vai trabalhar, quem é esse homem que dá o trabalho para o meu pai, né? Essa empresa que abriu as portas para minha família, para abastecer a minha família, então também tem valores ali, né? Também é uma coisa que... E lá, do outro lado, nossa, quem são essas pessoas que estão trabalhando pra gente? Como que a gente tem que tratar essas pessoas bem? Entende? Então, assim, o que acontece às vezes o que nasce em berço de ouro trata o funcionário como um empregado, né? Mal, e faz dele uma pessoa, né, descartável ali pra ele. E quem também trabalha como funcionário não trabalha bem, também trabalha ali querendo, né, tem uma raiva ali de não ser o dono, de querendo, sei lá, ter não vê a hora de sair dali, não tem aquela coisa de ter aquele... Mas você acha que isso é um negócio cultural do Brasil? Ou é as empresas? É familiar. É familiar? É familiar, é tradição, é como você coloca isso dentro da sua família. Isso é tradição, costumes, valores, porque isso vai formando a consciência. Sua consciência vai sendo formada através disso, né? Você então sabe que você tem que tratar bem as pessoas que te ajudam a ter o que você tem. E se você trabalha, você sabe que você tem que tratar bem as pessoas que te ajudam ao que você tem, entende? Que a moeda é a mesma de troca. Então, quando você coloca isso conscientemente, você vai tratar bem o cara que abastece o seu carro, você vai tratar bem o cara que, sei lá, que paga todo o investimento da sua carteira de ações, sei lá, você vai tratar bem qualquer pessoa que trabalha. Isso é o mínimo que você deve fazer, né? E as pessoas acham isso aí como... Aí as pessoas pararam de fazer isso, pararam de ativar a consciência de uma geração, né, que você falou muito bem, já nasceu com tudo pronto, o mundo já está muito bem estruturado. Essa geração já nasceu com internet, já nasceu com tudo. Então, isso, não precisa falar mais isso para eles, né? E aí eles vêm com uma ideia de que não, que aí qualquer vento de doutrina que bate ali faz eles acharem que, né, o malvado é o que quer o lucro, o malvado é o que desmata, o malvado é o que... E não é isso, né? A gente está falando de valores, independente de que classe social você tá. E você estudava em escola particular? Não, estudei em escola do estado, até a 8ª série. E você tinha um hábito, assim, de estudar em casa, de ler? Como é que era isso? Tinha, muito. Você gosta de ler? Gosto. Sempre fui de estudar e foi fácil ir para essa parte da escrita, porque eu sempre... Porque desde pequeno você viveu aquele mundo ali dos negócios. Sua mãe é administradora, né? Administradora. Então, você já tinha desde pequeno uma inspiração dentro da sua casa. Foi. Pô, que legal. Minha mãe é um exemplo, meu pai é um exemplo, eu quero seguir isso. Então, você sempre teve esse contato ali com o negócio e com a paixão com a administração, né? Sim. Você não teve dúvidas quando, assim,
época de... Falou, vou prestar vestibular, você não teve dúvidas? Tipo, eu... Queria fazer medicina. Teve um momento ali da minha vida que eu achei que o pessoal da medicina, do cursinho, era muito inteligente. Eu falei, gente, esse pessoal sabe tudo, eles são muito inteligentes. Eu quero ser inteligente. Eu achava que se eu fosse médica, eu ia poderia ajudar mais. Aí eu me perdi ali dentro da USP, tem a faculdade de medicina, eu me perdi e entrei numa sala que estavam secando cadáver. E aí o professor meio que já viu que eu era novata e já meio que pegou um fígado, assim, falou. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus você fez isso hoje, porque eu não ia dar conta. Quando eu fui conhecer a FSP, que você deu aula lá, eu ia fazer faculdade de farmácia. Aí, só que pra mim não tinha nada esse negócio de corpo. Aí eles chegaram lá e foram mostrar uma sala que tinha uns... gente, é farmácia, eu não achei eu não achei que era só vendo química. Eu falei, pô, legal. No final das contas não deu certo pra mim fazer farmácia. Tive contato com a fotografia, mas eu vi ele que não... Meu Deus. É bom quando acontece isso, porque aí você já não emprega ali todo, imagina, se eu passasse na faculdade, aí sei lá, no segundo termo lá, chega lá, mal de anatomia, me deu um negócio, foi muito ruim. Que acontece muito, né? Muito, bastante. Que acontece muito, né? Você quando... Sertãozinho é uma cidade grande ou pequena? Não, é grande. Igual a Avaré, um pouquinho maior, porque ela é um pouco mais movimentada, porque ela tá perto de Ribeirão, que é grandona, né? Pequena. Isso, pequena. Lá vocês deveriam se conhecer todo mundo, você foi pra faculdade lá. Como é que era essa vida sua lá na faculdade? Foi um momento assim de libertação sua, como assim, pô, agora é um momento meu que eu tenho que curtir também, sair com as minhas amigas, ou não? Tipo, você focou 100% nos estudos? Não foi. Meu caderno era a coisa mais engraçada. Meu caderno era... Eu amava a turma do fundão, porque eu sempre gostei de ter amizade com a turma, né? É assim, que raiz. A CDF senta na frente, mas nossa, a cabeça tá... Tinha tocador de bateria, eu tinha cantor lá atrás, tinha muita gente. Então você estudou, mas você aproveitou também. Foi um momento gostoso. Eu não saía, eu nunca fui em festa, eu não gostava disso. Não, porque eu tenho uma formação cristã bem forte, assim, não de igreja que pega no pé, nada disso. Mas eu não sei, era muita fumaça na época. Eles tinham aquelas fumaças de... aquelas fumaças, sabe aquelas fumaças? Aquele gelo seco, aqueles negócios. Todo lugar tinha aquele negócio, né? Não, eu achei que era narguilé, mas daí eu pensei, não devia ser. O quê? Narguilé? Não, mas lembra aqueles gelo seco? Era muito... Não, eu nem peguei isso daí. Pois gente. Olha lá, vocês estão vendo? É isso aí, eu sou cringe, né? Não pelo... Quantos anos você tem, Fabio? 44, eu vou fazer 45. 44? Vou fazer 45 agora. Que geração que você é? Sou X. X? Não sei qual que eu sou. Você, quantos anos você tem? Certeza, cristal. Você é millennials? Quantos anos? Você é de 27. 90 e? 94. 4? Não, ele é Y. Olha que bom, ótimo. Conversa com ele pra você ver se ele não é cristal. Porque a cristal começa em 97. Vitinho, então você não acha que o Gabriel é cristal, Vitinho? Não é, porque eu acho que Olha pra ele, Vitinho. Gael? Eu prefiro não me manifestar sobre isso. Que susto. Só posso falar uma coisa. É muito Nutella. É cristal. Ele é cristal, total. É porque ele tem muito contato com pessoa da pessoa geração nova. Total. Tem nada, Tá muito velho, perto ali. Tá nada. Você Cristalzinho. Você vai ver, conversa mais É meia hora. nada. Y, ele tá aqui trabalhando agora. Você acha que Cristal tá aqui? Difícil, hein? Ele não sabe o que é cristal. Depois você explica pra ele. São gerações. A X é a geração que vem da turma que veio do... É o vácuo ali no meio da X? Não. É assim, ó. X, Y, Millennials, que é cristal, e agora a Z, que é essa... Não sou não. Tem muita coisinha, não. A Millennium é a última. Não, a Millennium é a Y. É a que você é. Essa é do Mark Zuckerberg, do pessoal do Facebook, do Instagram. Faz. Eu falei que ele é cristal porque eu vi você falando da galera que é cristal. Não, ele não é cristal. Eu achei muito engraçado você falando. Eu não vi. Eu achei muito engraçado. Você falou da cristal? É porque a geração cristal é o pessoal mimizento, né? Eu falei, a millennial ela não é. O cristal é essa geração agora. Algodão, cristal, soft. Tem um monte de nome pra eles, tadinhos. Eles são mesmo, né? É uma turma meio difícil. É a partir de 97. Quem nasceu de 97 até 2010, mais ou menos. O Caio era cristal, mas o Vitinho deu uma pedrada nele. O Caio é o filho do Vitinho. Ah, tá. O Caio é raiz, mano. Virou raiz. Na marra. Virou raiz na marra. A geração... Mas que da hora. E
Como é que foi, assim, você tava na faculdade, ficou pequeno ali pra você, você quis expandir, como é que foi esse Como é pensamento? que você primeiro você fez medicina? Não fiz medicina, eu não entrei. Eu não quis prestar. Você ficou traumatizada, medicina. né? No cursinho você ficou traumatizada? Fiquei, aí não quis. Foi pra Isso, aí eu fiz Mackenzie, eu fui pro Mackenzie. Ah, você foi pro Mackenzie. Passei no Mackenzie, Nossa, aí Mackenzie fiquei é da hora, hein? 1 ano lá em São Paulo, mas na época sem WhatsApp, sem nada, eu morei numa... Mackenzie é melhor a faculdade ou as festas do Mackenzie? As festas da FAP, que eram boas, né? Porque as festas do Mackenzie, meu também. Deus. Eu namorava, na época, eu não ia muito. Você namorou na faculdade? Oi! Na minha época eu namorava na faculdade porque você casava logo depois. Você foi casada nessa época? Casei com 24 anos. 24 anos? Aí fiquei 5 anos casada, aí a gente separou. Ficou mais que eu. Né? Seu casamento foi relâmpago. Aí eu casei de novo com 32 e agora já estamos há 13 anos juntos aí com o bebê. Mas você tava com bebê não, né? 7 anos o meu filho. Mas você perguntou aí a respeito da faculdade, o que ficou pequeno. Na verdade, quando eu fui estudar, eu comecei a perceber que aquilo que eu vi ali na prática da minha família era um negócio que funcionaria muito bem se eu soubesse trabalhar. E aí eu tive uma felicidade de fazer parte de uma fundação lá em Ribeirão. Tem um empresário lá que ele estava buscando algumas pessoas para ele formar como jovens influenciadores. Na época nem tinha internet, mas ele queria fazer uma geração de pessoas à frente para mentorar outras pessoas. E ele iria fazer esse trabalho. Ele é dono de um monte de usina lá, é dono da Coca-Cola, vários. É uma pessoa, Luiz Biagi. E então tinha que fazer uma seleção para fazer parte dessa fundação. Eu conto até no livro. Aí eu entrei para essa fundação e ele que fez essa ponte entre o que eu via da minha família e a faculdade. Então ele mostrou a excelência profissional. Esse senhor, para mim, ele mostrou como que o empresário deveria mentorar, deveria tutoriar o funcionário. Eu via ele fazendo isso. Ele me levou na Faber-Castell, eu ia na Kaiser, eu ia na Coca, eu ia na Fiat. Ele fazia isso com os 10 mentorados dele. O foco dele era formar essas 10 pessoas. Você acredita? Foi um negócio assim, muito... Quantos anos ele tinha? Ele tinha 60, eu tinha 18, 19. Feito na vida. Feito, ele tem família, tudo. Os filhos dele são. A satisfação dele era formar novos profissionais. Isso. A satisfação dele era fazer isso, era ele perpetuar a sabedoria profissional dele. Quer um suco de laranja pra mim? Você quer uma água? Eu quero uma água. Não quer um chopp? Não. Não? Vou de água. Eu quero um chopp. Uhum. Isso, por favor. Obrigada. Ele Você olha, tinha quantos anos nessa época? 18. 18 aninhos. Eu estou falando 45. Há 23 anos atrás, uma pessoa fez tutoria sem isso ser pago, sem isso ser divulgado, sem Instagram, né? De ser outdoor, nada. Ele fez isso para ele e para nós. Aí eu tinha que manter nota 7 na faculdade. Mínimo. No último semestre, a minha amiga morreu. E eu fiquei com a nota 5,75. Se eu não tivesse perdido a bolsa, eu teria feito Harvard logo depois. Nossa. Porque tinha pós-graduação para você escolher uma faculdade da Ivy League lá, que é essa lista de melhores faculdades nos Estados Unidos. E eu já tinha me preparado para isso. Só que essa minha amiga faleceu num acidente de carro. Eu perdi uma prova e eu perdi a bolsa de estudo. Porque era tão criterioso o negócio e eu perdi. Nossa. Foi muito triste. Minha avó, na época, ligou para ele porque... Ele é do setor sucroalcooleiro, meu avô também, então minha avó ligou e falou: ai, mas coitada, a amiga dela morreu. Ele falou: dona Cida, eu não posso fazer nada, são regras. Ó, regras. Desde sempre, regras. Você vê que a regra acompanha, né? O trabalhador que é. E essa menina era muito amiga sua, muito próxima. Muito próxima. Muito querida. Foi um acidente de carro, os pais estavam na Barra do Garça, numa fazenda. E aí a gente teve que correr atrás e ela morreu do sábado pro domingo e minha prova era na segunda. Então, praticamente, a gente passou o domingo inteiro correndo atrás das coisas. Eu, na segunda, não tinha condições de fazer prova. E eu não sei porque eu achei que e lá na UNAERP não tinha, era só prova parcial e a outra. E a média tinha que dar 7. Não tinha substituta, Não tinha substituta. E aí, minha média não ficou. Como assim? Na faculdade, você faz muito isso. Quando você não vai bem numa matéria, você não tá legal, você não faz a prova, não faz mesmo falta.
aí você faz uma substituta no fim do semestre. Só que tem que pagar. Só que dependendo da sua situação, é super cômodo você fazer isso. Isso. Meio que você vai fazendo uma rotação de matérias. Isso quando você trabalha e tal. Faz sentido você fazer isso. E a faculdade permite. Na época, pelo jeito, não tinha. Não tinha. Na época era só parcial e a final. Então eu tinha que tirar, por exemplo, 8 e 8 para ficar com 8. 10 e 10 para ficar com 10. 10 e 7 já começava a dar problema. E eu tinha tirado 9 e tirei 5,75. A média deu 6, 5 alguma coisa. Não vou lembrar direito. Mas você foi super bem. Eu fui bem, mas não era pra média da faculdade era, porque era 5 pra você passar lá. Mas pra média da fundação era 7. Aí eu perdi a bolsa. E daí, como é que foi pra conseguir? Não, foi muito, aí eu tive que... fiz o final, era o último semestre mesmo. Aí eu fiz sozinha, né? Me formei. Estava trabalhando no Santander e continuei trabalhando no Santander, mas eu já tinha programado que eu ia fazer faculdade fora, né? Mas aí eu não... Aí eu casei, aí foi quando logo depois eu casei, porque eu me formei com 21 anos, né? Nessa época, então você estudava, trabalhava no banco... E fazia parte da fundação. Fazia parte da fundação, focado em Harvard. E sabendo que ali depois você iria também morar fora. Vai saber onde quer, com certeza. Mas daí nesse momento você conheceu o seu ex-marido. Aí nesse momento a gente começou a namorar e aí como eu já não ia mais pra lugar nenhum, né? Já tinha meio que esse negócio mexeu muito comigo. Aí eu falei, então vamos casar. Aí a gente casou, foi um casamento legal, foi um casamento bacana, mas aí eu acho que eu tava mais madura, não sei, aí desses 4 anos você ficou casado, você ficou no banco. 5, 6 anos. Você ficou no banco. Aí eu fiquei no banco, aí eu fui trabalhar numa cooperativa lá em Sertãozinho, uma cooperativa agrícola, que aí eu entrei pro mundo do agronegócio mais a fundo do que eu já tinha entrado com a minha família. Então meu currículo estava muito bem formado, porque eu tinha a formação da minha família em empreendedorismo energético, tinha o Luiz Biagi como tutor dessa área, né? Fui fazer faculdade e aí trabalhei no banco e estava na cooperativa. Então eu tinha um domínio nisso daí. Aí eu mandei um currículo para a Ambev. E fui aceita lá na Ambev. Mas agora mas eu não tinha nada a ver com o negócio da Ambev, mas Miguel. É tudo encaixadinho. Mas eu nunca achei, porque eu tava muito no setor sucroalcooleiro e no setor financeiro, sabe? Eu falei, Ambev não vai? O que a Ambev vai querer comigo, né? Não, mas lá, pra você mandar, opa... Tinha uma amiga minha que tava lá e eu falei, o que você acha, Lange? Ela falou, manda, óbvio. Fabi, manda que eu acho que dá, mas você vai entrar mais por baixo, porque você já tá coordenadora aí na Copercana, que, nossa, foi muito gostoso trabalhar lá também. E quando eu fui pedir demissão, o meu gestor lá da Copercana falou, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? Como assim? Ele falou, que eu não posso nem mexer no seu salário, porque você já ganha mais do que todo mundo, porque a gente já teve que adequar seu salário. Ele falou, eu vou te pedir só na amizade, fica. Eu falei, não vai dar, né? Eu vou pra lá. Aí eu fui pra Ambev, comecei como analista, eu já estava num cargo já mais alto, comecei lá de baixo, meu salário lá na Ambev era menor do que o que eu ganhava. Você pode falar quando você começou ganhando? Na época, né? Sim. Nós estamos falando de 2004, eu fui pra Ambev. Lá na Copercana eu já ganhava uns 2.000 por ali e fui ganhar 1.700 lá. Eu ganhava 10, saiu pra ganhar 8. Ganhar 8, 7. Mas eu sabia que era na Ambev, né? Então aí eu falei, aqui... Quando eu cheguei lá, me mostraram uma trilha de encarreiramento. Um Luiz Biagi, né, alguém ali parecido com ele, me mostrou uma trilha que ficava num corredor e falou, Fabi, aqui você vai para uma área, aqui você vai para outra. Aqui você vai para a área comercial, você vai virar diretora comercial, aqui você vai para a área analista, você vai virar cabeça. Falei, eu quero aqui, no planejamento. Ele falou, aqui é muito difícil. Falei, mas quanto tempo aqui você acha? Ele falou, vai uns 3 anos. Eu falei, então eu vou trabalhar para chegar lá. Quando eu cheguei lá, o Márcio convidou meu marido para ser sócio aqui na revenda aqui. Aí eu tive que abrir mão do meu cargo. Depois de 5 anos ali, trabalhando. Nisso, mas você já casou? Aí eu casei, a gente se conheceu lá na Ambev, depois que eu me separei, a gente se conheceu lá na Ambev. Só que na Ambev não pode namorar. Porque tem uma governança corporativa, porque tem metas em comum que às vezes eu posso te ajudar e você pode me ajudar. E a Ambev ela é muito ética com isso. Ela não deixa você... Não tem espaço lá para você ser corruptível na companhia.
Por isso que os valores que eu falo que é formado, quanto mais você estreitar os valores, a tradição, os costumes, menos chance tem das coisas escaparem. Porque na companhia é tudo muito. É muito difícil você fazer um negócio errado. E se eu te propuser... correto ia ser chato com isso daí. Total. Nossa, que dó, não pode namorar com... Não, mas aí me deram uma autorização, você acha? Namorada, cara, que você tá preocupado com isso? Aí me deram uma autorização. Eu com 30 anos ia ter que falar pra todo mundo, porque eu rodava São Paulo interior inteiro, ia ter que falar pra todo mundo que eu tinha uma autorização pra namorar, porque quando a gente... Que chato. Aí ele foi convidado pra trabalhar na Red Bull. E aí ele saiu da Ambev. Aí quando ele saiu da Ambev, a gente namorou. Começou a namorar, meus diretores todos, né, ficaram felizes que eu fiquei, ficaram tristes que ele saiu e tal. E aí eu, nessa guinada aí, né, que ele saiu, a gente começou a namorar, e aí eu fui promovida uma vez, eu fui promovida de novo, e na terceira vez que eu fui promovida para trabalhar com a Pepsi, num cargo super estratégico, aí sim para ganhar um salário e bônus e tudo, assim, que tipo, era muita coisa, né, para mulher. Na época, sei lá, uns 15 mil, hoje talvez alguma coisa em torno de 28, 30 mil, né? Aí me chamaram, aí o Márcio, que conhecia o trabalho do meu marido lá da Ambev, eles eram, né, tinham umas ligações comerciais, convidou o Leslie para fazer parte aqui da sociedade junto Márcio? com ele. Desculpa. O dono da revenda daqui, o do Márcio e o Roberval, que são os dois irmãos donos dessa revenda Menegaso, que tem aqui há 50 anos, né? Eles já estão na revenda. Era dono daqui, então? Já, sim, 50 anos. Aí, 40 anos. Aí meu marido chegou quando eles já tinham 40 anos. 40 anos de empresa. Ele chamou seu marido? Qual que era as capacitações? Qual que era a visão dele? Ele conhecia a história dele, soube que ele saiu da companhia por conta só desse lance da gente ter namorado. Ele sabia que ele era um gestor muito bem, né, muito bem classificado lá dentro. Ele sabia que ele conhecia o trabalho dele porque ele, como gerente da Ambev, ele visitava essa área, ele atuava aqui também. Aquele negócio, né? Era um cara que um cara de mercado, isso. Que tava ali, né? Tava ali, ele falou, viu, tá lá na Red Bull e a gente aqui tá precisando, né, dar um gás, porque a companhia começou a pedir para dar para pessoas mais jovens, né, porque já tava vindo esse lance da sustentabilidade, da inclusão, já tava vindo essa coisa essa pegada um pouco mais, né, dinâmica, e eles queriam alguém para dar esse gás. E aí... Isso mais ou menos em 2010, 2011. Exatamente essa época. E aí, como que eu saí da Ambev? Como que eu fui convencida a sair? Porque imagina que ele me liga e fala, olha, amor, aconteceu, né? Eu encontrei com o Márcio fez esse convite, eu tinha acabado de assumir Pepsi em São Paulo, não lembra? Naquele encarreiramento que ele me falou que ia demorar 3 anos, aquilo tinha acontecido exatamente naquela época. Exatamente, fazia 2 meses que eu tinha sido promovida para esse cargo. Eu falei, pelo amor de Deus, só que aí eu não engravidava, eu já estava com 36 anos. E era um sonho. Era um sonho engravidar. E aí ele falou, ele e a esposa dele fizeram uma novena e o meu nome veio para eles com paz no coração de que era eu a pessoa para colocar. A hora que ele falou isso, eu falei, então... não tem nem o que falar, né? Porque eu já tinha uma base cristã, já tinha aquela coisa, né? Que eu falei pra você. Então, na hora que falou que o nome do meu marido foi ali numa situação, né, tão bonita, de uma oração dele com a esposa, eu não tive nem como falar não. Então, eu falava isso pra todo mundo. Quando as pessoas falavam, Fabiana, mas você vai sair daqui. Eu falava, gente do céu, mas o que eu posso fazer? Ali, que nem você falou que o Márcio? O Márcio, com a esposa dele, fez uma novena, né? Rolou essa oração. E onde que surgiu o nome de vocês? Do meu marido. Eles nem me conheciam ainda. Você acredita que isso é destino? A gente tava... Hoje, assim, você tem um conhecimento muito maior, vendo a situação de fora. Como que você vê essa situação específica? Em 2019, eu fiz um curso com o Ítalo Marcilli, que é aquele psiquiatra muito conhecido no Instagram, tal. Ele faz um trabalho muito legal, né, estudando a filosofia metafísica, que é quando você explica Deus e essas coisas sem a religião. Então, você vai explicar que você é formado, você é uma pessoa e não uma coisa, porque você se relaciona com pessoas e não com coisas. Se eu quiser conversar com uma coisa, eu não consigo. Então, eu sou uma pessoa porque eu me relaciono com pessoas. Então, você vai desenvolvendo, sabe aquele papo bem doido da filosofia, que é a metafísica. Hoje, conhecendo dentro de tudo isso, eu tenho certeza absoluta que a única coisa que pode ter acontecido lá foi uma pessoa
que viu que eu estava passando, que essa pessoa, então, é o próprio Cristo, o próprio Deus, que viu que eu estava passando e abriu as portas para mim, e abriu as portas para nós, porque não tem outra explicação. Então, a minha oração para ser mãe juntou com a oração do Márcio para encontrar alguém para ajudá-los, alguém intermediou tudo isso. Alguém intermediou, não tinha como isso. Tão grande que você pedia isso em oração. Pedi em oração, Legal. né? Que eu gostaria de ser mãe, que eu queria... O que eu faço, né? Como é que a gente faz? Porque ele na Red Bull, eu viajando o estado de São Paulo inteiro, a gente não consegue, né? Mulher para engravidar é complicado, tem que estar no dia certo, né? Tem que fazer todo... Não é assim. Eu não sei como que essa turma engravida assim. Porque não é assim. Viu? Então, depois de... Até então, eu poderia te dar só essa explicação por fé. Olha, Bruno, a gente, né, pediu muito mas aí você poderia falar, não, mas como assim? Mas não, agora eu posso te explicar isso metafisicamente. Alguém intermediou. Sabe o que o Luiz Biagi fez com a minha família e com a faculdade? Intermediou com certeza foi intermediação, porque ninguém estava escutando ninguém, precisando de ninguém. Como é que duas pessoas se conectam? Porque existe uma pessoa onipresente que vê toda a situação. Então, por isso que eu acredito muito nisso. Nesse momento, a Fabi era uma empresária de sucesso lá em São Paulo, né? Uma profissional, né? Profissional já. Profissional de sucesso. Você já tinha chegado... Executiva, né, que a gente fala. Executiva. Você já era uma executiva. Você já tinha chegado no cargo que muitas mulheres garantem que não tinha chego até o momento, ou muito poucas, né? Se estiver falando errado, você pode me corrigir. Não, verdade. E veio essa ocasião, essa bênção, não sei qual que é a palavra que a gente pode definir. Sim. E você veio para Avaré, então. Por isso que a Avaré é o início de uma outra... Quando, né, aí você recomeçou aqui. Recomecei. Aí eu tive que... Aqui eu fui mãe, aqui eu fui para Harvard, aqui eu escolhi Harvard, que eu fiz aplicação em Harvard, então fui fazendo todo o formulário lá, com todas as minhas bagagens. Então, alguém também intermedia isso, né? Porque como que alguém sabia que eu queria ir para Harvard? Era uma coisa minha com o Luiz naquela época. Ninguém mais sabia, não foi ninguém que fez ali por mim. Como é que isso veio aqui de novo, né? Então, eu realmente tenho um diploma de Harvard pendurado na minha parede. Depois de ter perdido uma bolsa de estudo porque uma amiga faleceu, entende? 20 anos depois esse negócio vem para mim de uma maneira tão construída, tão minha, uma coisa, né? É o meu diploma da USP com a minha vivência na Ambev, que era Budweiser, que então, né, me classificou para uma terceira. Sabe qual foi a terceira coisa que me colocou dentro de Harvard? Eu ser professora. Nossa. Então, a FSP, né, uma faculdade pequena, né? Tanto que quando eu entrei, né, que eu fiz o curso, eu mandei mensagem para o Marcelo, que era o coordenador, para todos eles, e falei, olha, o que vocês precisarem de mim, assim, porque vocês estão dentro dessa conquista, porque por eu ser professora, na hora que eu coloquei lá como professora, nossa, aí eu já vencei, sabe? Porque professor nos Estados Unidos de faculdade é outro nível, né? É top, assim. Então, eles encaram. Tanto que eu sentei num lugar bem privilegiado na sala de aula. Eram 42 pessoas em 3 fileiras. A primeira fileira era só para as pessoas que trabalhavam para governos. Ali embaixo tinha o pessoal da Guarda do Canadá. 2 pessoas que trabalhavam na guarda do primeiro-ministro do Canadá. Uma mulher que trabalha para o rei da Espanha. 2 mulheres que trabalham para... Não, é terrível. Galerinha um pouco diferente, eu tô notando aí. Nossa, gente, uma sala de aula. Meu Deus do céu. E como é que falar um pouco do nosso novo... É verdade. Com a sua vinda aqui e com o propósito do podcast também é levar a mensagem para as pessoas e se inspirarem, ver que é possível. Legal. Com certeza. Hoje, a gente não sabe, a pessoa pode estar em um momento que ela está querendo, mas não tem essa luz no fim do túnel. Então, esse papo vai muito ajudar as pessoas a pegarem, depois a gente vai começar a falar do seu livro também, que vão implantar nos negócios delas, que vão engrandecer como pessoas, né? Mas a gente pensou em algumas formas também de estar agregando para as pessoas e fazendo elas agirem para esse desenvolvimento pessoal. Recentemente a gente conversou com a Fabíola. Uma graça. Acho que você conhece ela. A Fabíola é dona de uma escola de inglês aqui em Avaré, a FISC. E
para você que está ouvindo o podcast e for lá na escola e fechar qualquer curso, se for inglês, espanhol, francês, se você fechar qualquer curso lá e falar que você ouviu a gente, você vai ganhar durante 6 meses. Qualquer curso de sua escolha é gratuito. Então, é uma oportunidade, assim, que a gente conseguiu, assim, por conta do projeto, bacana. Do como que a gente está fazendo, com carinho, com atenção. Então, assim, se você está ouvindo, se interessar, vai lá na FISC, conhece a Fabíola. Fica o convite também de vocês ouvirem o podcast dela. Só vai estar agregando para vocês. Eu estou estudando lá faz mais de 1 ano já. Porque eu também me vejo morando fora do Brasil. Legal. Então, galera, vai lá, vai na FISC, conversa com as meninas, conversa com a Fabíola. Fica essa oportunidade para vocês aí que estão ouvindo. Inglês hoje não tem nem o que falar, né? A gente não consegue nem ter acesso a bom, o que eu li de coisa em inglês, que esse negócio da Covid, porque o que chegava pra gente era o que eles queriam que chegasse, né? Muito enviesado. Muito. Então, assim, o que eu li, eu nunca li tanta coisa em inglês. Bom, eu pegava aquelas coisas, meta-análise, não sei o que, eu entendia tudo o negócio. O ano passado, Jesus, se me perguntasse alguma coisa, tem até o celular do Zebalos, que é o médico lá. O negócio foi longe comigo. Então, inglês é isso aí. Vão lá, ou entra no Instagram da FISC, fica o convite pra vocês. Você falou de uma galera aí que fez aí, que estudou com você, que aquela eu fiquei... sala de aula, gente, olha, a hora que eu entrei naquela sala, me deu até É um pouco diferente. Parece coisa de filme, né? Cara, tinha um inglês. Então, a primeira fileira era dessa turma, né, de governo, então, que eles dão, né? A segunda era da turma de igreja. Separado? A segunda era da turma de igreja, dos professores. Não é quem chegou primeiro, pegou a cadeira. Ali o pastor, sabe essas coisas? Esse aqui é meu. Esse aqui. Não. E atrás, cara, tinha uma turma tão boa atrás. Eu me via na frente daquela galera, eu falava, meu Deus do céu. Porque atrás de mim tinha um inglês. Eu tava na segunda fileira, só não tava na turma que era tinham 3 fileiras. A primeira que era pequena, que era dessa turma de governo. A segunda que era um pouco maior, que tinha essas pessoas de igreja, professores, médicos. Do meu lado tinha uma médica que era a superintendente do maior hospital dos Estados Unidos. Uma senhora, uma graça. E atrás de mim, uma turma super... Pessoal da Nissan, da Suzuki, da Inglaterra, tinha um monte de... Tinha um inglês que ele abria a boca pra falar e ele dava uma aula igual da turma. E eu falava, meu Deus, eu tô na frente desse homem, gente, como é que eu faço? Parecia o Gael, assim, alto, com o cabelo, assim, sabe? Ele falava, a professora falava, right, não sei o que. Eu falava, meu Deus do céu, esse homem tá dando um show. Eu aqui na frente dele. Ai, meu Deus do céu. E você? Pois é. Não é fácil, aí não. Aí você falava, eu fui gerente da... Aí você se apresenta e você fala, aí ela monta grupos, eles montam grupos, né? Então, tinham grupos ali de trabalho, então você tem que... Você não tem só que se vender para os professores, até para você pegar o certificado, você tem que ir bem ali nos grupos, né? São muitos trabalhos em grupos, então você tem também que ter ali a turma, cada hora você tá num grupo, você não fica num grupo só, eles rodam ali. E é intenso. É intenso. É intenso, não é muito brincadeira não. Não é brincadeira não. Você vai para Harvard, você tem que ter casca grossa. Não dá pra você chegar lá, sabe assim? Vou pra faculdade, vou aproveitar a cidade, não dá. Imagina, eu chegava com a minha cabeça... Você estudou nas 3 maiores, que é Cambridge, Harvard... Stanford. Aí Stanford eu fiz um curso, mas estava gravado. O curso que eu fiz porque eles fizeram na pandemia e a Califórnia fechou, lembra? Minha irmã mora na Califórnia. Minha irmã mora nos Estados Unidos faz 10 anos. E ela mora na Califórnia, então eu já tinha feito essa inscrição desse curso para fazer. Aí veio a pandemia. Aí eles transferiram esse curso para online. Só que, como fechou tudo, eles gravaram. Então, eu não interagi com o professor. Mas tive ali o curso normal. Já em Cambridge, que é na Inglaterra, que foi o último curso que eu fiz, o professor estava online. Então, a gente fez aula com o professor online. Aí tinha trabalho, tinha tudo. Cambridge foi maravilhoso, foi um professor, ele é um estudioso lá na Inglaterra de autismo, então ele deu um curso sobre comportamento social, sobre esses nossos aspectos de grupo,
analisando a partir da perspectiva do autista. Como que o autista vê o mundo? E por que a gente se torna autistas muitas vezes, no sentido... O autista vê o autista? Muito legal. Nossa, que curso. A gente se torna autista? Muitas vezes sim, porque a gente não consegue... A gente está perdendo nós estamos perdendo a percepção das coisas. A gente só percebe aquilo que é dito ou conceituado. Então, se o Gael fala pra mim, eu sou um cara durão, eu sou um cara que brigo... Eu acredito no que o Gael tá falando, mas não acredito no que eu tô percebendo. Eu não tô percebendo isso nele. Eu tô percebendo uma outra coisa. Tô percebendo uma pessoa tranquila, tô percebendo uma pessoa doce. Eu acredito que ele é um durão porque ele tá me falando. Então, as pessoas estão se apegando muito ao isso. E o autista é assim. O autista, ele acredita no que você fala, do jeito que você fala. Ele não lê sua expressão facial. O que você fala assim pra ele: vou te morder, vou te dar um beijo, vou te morder. Ele fala: você vai me morder. Entende? Ele entende a coisa ao pé da letra. E as pessoas estão ficando assim? As pessoas estão ficando assim porque a gente está perdendo... Porque a gente está perdendo um pouco dessa conexão com pessoas. A gente está coisificando tudo. É esse século digital que tá... Também. Que influencia. O fato da gente também tá descolando realidades. Então a gente... Eu tenho 2 cachorros que eu amo, mas a gente está transferindo muitas vezes o amor materno e paterno para animal, seja bichinho ou seja maior. A gente está transferindo relações para digitais, então no digital eu não consigo perceber a pessoa. Aqui eu consigo perceber vocês, porque eu fui apurando isso, então eu consigo dizer, né? Mas quem vai perdendo isso já não tem tanto. Então o colapso que a gente viveu na pandemia, esse medo que as pessoas estão, essa coisa, foi porque todo mundo teve que se relacionar. Como chama esse professor seu de Cambridge? Mark, eu vou pegar o nome dele direito, mas não lembro. Mark, mas John Mark, alguma coisa assim. Ele tem um brinquinho assim, tem ele no meu Instagram, aqui tá, ele tá filmando. Você falou que fez esse curso que fazia a correlação com autismo. Com os autismo, com a pessoa que tem autismo. 1 semana de curso com ele. Qual que foi ou alguns conhecimentos assim que você pode compartilhar com a gente assim que ficou e é bem que você usa muito? Ele ensinou a teoria dos espelhos, que eu não conhecia. É uma teoria onde você fica como se você estivesse aqui e a sua mãe fala para você: Bruno, você é um cara... sei lá, preguiçoso e lento. A sua namorada fala pra você: Bruno, você é uma pessoa muito rápida e distraída. O seu amigo fala: Bruno, o espelho é você é aquilo que as pessoas acham que você é. Você entendeu? As pessoas acham que você é aquilo e você incorpora aquilo como sendo aquilo que você é. Então, tem uma frase que é assim: eu sou aquilo que eu acho que as pessoas acham que eu sou. Ele falou essa frase. Eu fiquei horas pensando nessa frase. Eu sou aquilo que eu acho que as pessoas acham que eu sou. A gente acaba sendo um espelho desse achismo. Porque se eu não conceituo... Porque as pessoas falam pra gente às vezes as coisas e você pega ali... Como você não se conhece, porque a gente vai perdendo a percepção de se relacionar com as pessoas, então a gente vai perdendo a percepção de se relacionar com a gente e com a pessoa que está dentro de nós, com a pessoa que existe em nós. Então a gente vai se desindividuando, que eles falam, ou desindividualizando. Mas aí você perde a sua personalidade própria. Você perde a sua personalidade própria e quem pega você ali fácil? Como que... O grupo, deixa eu só completar isso. Um grupo pega você fácil. Quando você perde sua individualização... Porque se eu não tenho nada, eu quero ter alguma coisa. Então aí um grupo te forma. Pela primeira Qualquer pessoa vai ali e te pega. Por isso que a gente está num movimento onde grupo. E o que a pandemia fez? A pandemia colocou cada um na sua casa de novo. Individualizou todo mundo, não foi? Aí as pessoas falaram: não, eu não sei lidar comigo. Eu não sei lidar com meu pai, não sei lidar com minha mãe, não sei lidar com meu filho. Porque foi um distanciamento de pessoas. A gente estava... essa perda da individualidade, resumindo... Também. É muito difícil da pessoa conseguir perceber isso quando ela não tem um autoconhecimento alto. Isso. Sim ou não? Sim. Sim, né? Como que uma pessoa que está te vendo ou está te ouvindo consegue perceber que ela já está entrando nessa bolha de estar perdendo a identidade dela e ela está sendo influenciada pelas pessoas indireta ou diretamente está influenciando ela de forma negativa? Sim.
Como é que... A primeira coisa que eu vou, então, usar o Jordan Peterson, que eu fiz um curso com o Jordan Peterson ano passado. Sério? Jordan Peterson legal. Ele tem um curso gravado também, mas a gente fez... A primeira coisa é você ter um meta-objetivo. Você ter um eixo. Vocês têm que saber, tem eixo, vocês têm eixo, tem que saber. Mas, Fabi, qual que é o eixo? O eixo tem que ser de acordo com o que você é. Se você é uma pessoa, você tem que ter um eixo com uma pessoa. Porque se você tiver eixo com coisas, esse negócio não vai conversar com você. Então, da onde vai vir o seu macro, o seu central, para onde você vai recorrer? Então, nós cristãos, graças a Deus, a gente recorre a essa. Então, isso norteia a vida, tem que nortear a vida de um cristão. Então, por que tem muito cristão que desesperou aí? Porque não estava no eixo ali. Se a gente for olhar quem realmente estava, né, apegado com essa questão de valores, de transformar tudo ao redor em coisas antifrágeis, que eu comentei sobre o cisne negro, né? Aqui nos bastidores, que o cisne negro é quando acontece algum imprevisto e as pessoas ficam desesperadas, não sabem resolver, e aí é um abacaxi, um verdadeiro abacaxi, e isso desestrutura. A antifragilidade, que o Nassim Taleb fala, é você prever de alguma maneira que isso vai acontecer. E como que eu prevejo isso? Se você tiver um eixo, se você tiver alguma coisa que você te norteia, então ali a gente tem, né, várias questões cristãs, tradição cristã, costumes cristãos, a família, tudo isso, se isso está de uma maneira enraizada, e se você sabe disso, quando as coisas ao redor começam a dar errado ou ficar muito longe disso, você já prevê algumas coisas. Então, você começa a ficar antifrágil, nas palavras do Nassim. Por exemplo, assim, a pessoa está num convívio de um ambiente que ela sente que aquilo ali, em alguns momentos, ela... Não tá legal, ela não se sente bem. Mas eu tô fazendo porque eu tô na turma. Pronto, você já tá saindo fora do seu eixo. Aquilo é hora de você sair dali. Porque essa bolha, ela vai te moldar. Exatamente o que... Esse lugar, ele vai te... Você já perdeu a sua individualidade, esse grupo, ele vai te moldar. E se ele te molda com aquilo que você tem dentro de você, ele te motiva. Agora, se ele te molda com aquilo que está contra os seus princípios, você fica ansioso. O que nós temos mais hoje? Mais pessoas motivadas ou pessoas ansiosas? Né? Mais ansiosas. Por quê? Porque a gente está perdendo... A gente foi perdendo, a gente foi tirando tudo, né? Eu te falei no áudio, né? Que a gente conversou um pouquinho, tirou toda a questão da tradição de patriotismo, tira a questão de você fazer uma oração na escola, de você, sei lá, de você ter uma crença, de você ter uma... Vai tirando. O que sobra? Você se relaciona com quem? Com o quê? Não se relaciona com mais ninguém. Então, hoje a gente, por exemplo, está numa sociedade onde os valores são deturpados, né? Onde se prega muito uma liberdade falsa, que vai totalmente contra os valores. Eu também sou cristão, né? Sim. É uma liberdade que é falsa, vai totalmente contra os valores cristãos, só que está se perdendo muito. Sim. De um nível que está insuportável, né? Sim. Chega a ser chato. E você falou muito bem, uma liberdade falsa, porque na verdade você não tem liberdade, porque o grupo que você tá não deixa você ter a liberdade. Exatamente, né? Como que você acha que poderia, de repente, uma pessoa que está nesse vínculo, nesse loop infinitos, voltar para esse eixo? Porque não é fácil, né? É muito difícil. Quanto mais você sai, mais difícil. Ele vai ter que recomeçar. Ele tem que fazer uma cisão, não tem como. Mas aí, Fabi, eu já tô, sei lá, já tô envolvido com um trabalho que eu não gosto, eu já né? Então, é todo um trabalho de transição, mas para você ir para aquele lugar onde você quer ir, fazer aquilo que você acha que tá... Porque todo mundo, né, sabe o que tem que fazer. A gente tem um negócio que chama intuição, ou feeling, ou sei lá, né? A gente tem isso muito bem explicado no livro do Malcolm, chama Blink, que é um livro que ele fala, né, que ele tinha um cara que ele estava no museu e ele bate o olho numa estátua e ele fala, essa estátua não é verdadeira. E aí eles falam, imagina, lógico que ela é verdadeira, ela tem 200 atestados aqui de veracidade. Ele fala, essa estátua não é verdadeira. E aí eles vão e vê que todos os atestados da estátua eram falsos. Vão até descobrir. E o cara bateu o olho e identificou. Porque quando você fica muito bom nesse lance de relacionamento, você percebe o que é falso, então você cai fora rápido. Então quando você avançou demais, você vai ter que retomar desde o princípio. Então é você retomar práticas diárias mesmo. É você retomar a gratidão, é você retomar a honra ao pai e à mãe, é você retomar o teu momento com você e com
uma pessoa, é você retomar uma igreja, é você retomar um convívio com uma pessoa querida, é você não mais ter contato com pessoas que te deixam ansioso. É um mudar a vida toda. Então aquele ditado da média das 5 pessoas é muito real, né? Muito real. O professor, o John, alguma coisa lá, que eu vou lembrar o nome dele, ele falou que quando ele fica muito com o autista, a mulher dele chama a atenção dele. Quando ele fica, por exemplo, uma semana, 15 dias, assim, muito próximo deles, ele começa a ficar diferente. Ele fala que ela fica conversando com ele pelo WhatsApp com o emoticon, toda hora mandando pra ele, porque o emoticon ajuda muito a gente, né? Você manda assim, cadê você? Se você manda com a carinha brava, você já sabe que a pessoa tá brava. Você manda com a carinha, cadê você? Com aquela 2 pinguinhos, você fala, tá zoando, né? Então ele falou que ela retomava ele no emoticon. Sensacional. E fazer esse curso na época da pandemia foi um negócio surreal, né? Porque imagina. Em Harvard você fez um curso para alguma área específica? Liderança. Harvard, todo mundo que estava lá estava procurando ser um líder melhor. E Harvard não fala em Deus, não fala em nada disso. Harvard tudo é a neurociência. Em Harvard tudo é regido através dos nossos hormônios. E aí foi uma coisa que eu saí de lá e falei, não é possível que a gente é regido por hormônio. Alguma coisa a mais do que o hormônio tem que ter, porque aí eu pensei assim, né? Eu nem sabia disso porque eu não tinha ainda feito o curso com o Ítalo, mas eu falava, gente, não pode ser. O hormônio não pode caracterizar não pode ser o hormônio, pode ser o fim do negócio. Não pode ser que eu nasci para um hormônio me controlar, um cortisol, porque lá tem uma teoria bem legal. A Harvard de Medicina, ela fez uma lobotomia, né? Ela abriu um cérebro e quando contaram as quantidades de neurônios, e viram que tem um estímulo ali do cortisol que dura mais do que todos os outros hormônios. Então, se você ficar bravo com uma pessoa agora, 8 horas da noite, só vai passar a sua raiva total. O cortisol só vai sair do seu corpo depois de 26 horas. Se das 8 às 10 acontecer um outro imprevisto, você fica de novo enfurecido. Por isso que a gente vive enfurecido, porque o cortisol não sai do nosso corpo. E mesmo que você tenha serotonina, adrenalina, mesmo que você coloque isso, eles reduzem, mas eles não eliminam. Então, por isso que a gente fica num ciclo. Então, lá foi ensinado, quando a gente passar por um estresse, a gente ficar 26 horas isolado, ou não marcar reunião. Aí aquela mulher que trabalha pro príncipe, pro rei da Espanha, ela levantou a mão, foi a coisa mais engraçada. Ela falou, olha, eu não tenho como falar não pro rei, porque assim, eu trabalho, foi quando foi muito... Ela falou... Não só ela, hoje qualquer ser humano... Todo mundo, mas foi isso que fez eu falar, uai. E eles não tinham resposta, porque tinha que cortar o ciclo do cortisol. É isso que eu falo no meu livro. Aí eu falei, não, mas espera lá, o cortisol vai ser o fim do negócio? Então, qual foi... Aí eu saí de lá com essa dúvida. Na verdade, foi isso que me acendeu. Eu falei, gente, foi assim, eu falei assim, nossa, eu vim para Harvard e eu saí daí com dúvida, porque não pode ser que isso... não pode ser o fim disso. Se eu não cortar esse ciclo, então eu vou viver enfesada. E as professoras... Porque pela ciência, sim. Pela ciência, se você não esperar, como é que você tira o cortisol do seu corpo? Não tem como. Você já jogou cortisol, o corpo todo está metabolizando químico, isso. Né? É químico, é por isso que chama neuroquímica, né? E daí? Com base, é o que está aqui? Lá nos Estados Unidos, eles param aí, assim, a turma de Harvard, como não acredita em Deus, você não tem uma solução. Não, você vai ter que esperar e você pode, por exemplo, para academia, lá eles incentivam você para academia para baixar, então você joga mais serotonina, ocitocina, você vai amamentar, elas dão várias dicas lá para você, né, tipo, não marcar uma reunião numa hora que você tá muito agitada, tudo isso. Aí, quando eu saí de lá e falei, gente, deve ter mais, não pode ser. Eu sabia que tinha alguma coisa ligada com religião, porque eu sou cristã, mas eu falei, não, mas não... E aí, quando eu fui fazer o curso, quando eu comecei a estudar Aristóteles, comecei a estudar as questões mais voltadas para a filosofia, eu falei, não, o fim disso é você se conectar no seu eixo, nessa pessoa. Então, na hora que eu tô muito brava, o cortisol me coisou, é o momento de eu parar, fazer uma oração, respirar, que as pessoas falam, né? Meditar, mas assim, meditar é colocando a sua cabeça e o seu coração aonde? E isso tem um poder que não é dito em Harvard, mas podem. Existe. Vocês já fizeram isso, vocês sabem que existe. Eu já tive síndrome do pânico, até conto, e que meu cortisol devia estar estourando, bombando. Eu não conseguia entrar em um avião. Não dava, não dava. E aí eu parava, orava, falava, né?
Pai Nosso, pedia para Deus, Senhor, Jesus, me ajuda, preciso entrar nisso, preciso entrar. E eu entrava, como que eu entrava? Alguma coisa me colocou, me centralizou. E vocês devem ter passado por situações onde vocês não precisaram ir para uma esteira, vocês se recolheram em vocês e conversaram com alguém, com alguma pessoa. Então, olha que se você não tem isso, que é o que as pessoas hoje não têm, como é que faz? Carrega um trevo de 4 flores, olha pro trevo, o trevo não faz nada. Se você não volta para algum lugar onde tem alguém, aí eu sentei e escrevi o livro. Eu saí do curso do Ítalo na Castelo Branco, eu falei, não acredito que fechou o negócio. Fechou, porque assim... Aí em quanto tempo, ou isso aí te motivou? Não, eu só quero fazer uma pergunta sobre o Cilantro do Cortisol aí, que agora a gente já fala bastante do livro. A gente está bem na reta final do nosso papo já. A gente vai focar bem agora para falar do livro. Mas você falou uns pontos bem legais. Que nem você falou assim, pô, você tá ali, você tá num pico de estresse, o cortisol tá lá em cima. Pô, não tem como ir pra academia, correr, sei lá, dar um soco de boxe, liberar aí. Não tem. Você foi pra... Você entrou num... Você volta. Vamos dizer, e você foi pro seu centro, você refletiu e baixou. Inacreditavelmente baixo. Fala muito na filosofia que, na verdade, a gente é a percepção do mundo, né? Então, a gente é o que a gente percebe. Muito bom. Como que você traz esse pensamento? Como que você conectou isso com o livro? Porque se a gente a percepção que a gente tem no mundo, né? Todo mundo deveria ter uma percepção melhorada, é isso? Todo mundo deveria fazer isso. Aí entra a maturidade, que é o lance do amadurecimento. Dependendo dessas... Aí entra muito Jordan Peterson. Dependendo dessas pessoas que estão ao seu redor, de como você está conduzindo todas as coisas ao seu redor, você é uma pessoa mais madura ou menos madura. Você fica mais atrelada às coisas que... as coisas, elas te atropelam e te fazem mimizento, ou elas te atropelam e você sai antifrágil. Porque qual que é a teoria do antifrágil? Bateu em você, você resistiu, você não ganhou nem perdeu. Você tá lá, né? Bateu, resistiu. Vem uma coisa forte e você fala, não, esse negócio não vai me derrubar. Então, bateu, é o resistente. Bateu e te derrubou, é o frágil. Bateu, mexeu com você, mudou algo em você e você se transformou a partir daquilo, é o antifrágil. Então, esse negócio de você pegar, não, isso aqui é minha, essa situação veio pra mim. Então, peraí que eu vou... Por que essa situação veio pra mim? Só pra eu entender, que o diamante, ele é forte. Algo frágil seria o vidro. O antifrágil seria a borracha. As pessoas querem ser diamantes. O ideal seria ser a borracha, que é ser maleável. Independente do impacto. Aquilo te transformar. Ela vai te impactar, mas a contra-reação, ela vai... Sabe quando acontece assim, recorrentes situações? Por exemplo, você não gosta de gente lerda no trânsito. E você só pega gente lerda no trânsito? E todas as vezes que você pega gente lerda, você vai pra cima e fica embicando o carro e fica falando 10, não sei o que, não sei o que, não sei. Ou você, nessa situação, ou você tá sendo mimizento ou você tá sendo resistente. Agora, se você pegar esse negócio pra você, falar, por que toda vez eu pego uma pessoa que tá assim? Será que é pra eu treinar minha paciência, que eu não tenho? Será que é pra eu olhar pra situação dessa pessoa e ver que ela, às vezes, não consegue dirigir mais rápido? Você começa a pegar todas as situações que acontecem no seu dia e começa a transformar em algo de autoconhecimento, Então, você vai se autoavaliando o tempo todo, você vai vendo onde que você é chato mesmo. Aí, quando alguém vira pra você e fala, você é bem nervosinha, hein? Você fala, eu sou mesmo, tem coisa... mas é o lance que a gente volta de novo do lance também da percepção. Isso é a maturidade. Tem gente que não deixa as coisas te transformar. Então, quanto menos você deixa as pessoas te transformar, mais imaturo você é. Mas esse lance que nem você está falando da resiliência, que fala no antifrágil, não entra muito também no pensamento do estoicismo? Ou não tem nada a ver? É que o termo resiliente, quem trouxe esse termo é que no antifrágil é resistente. Sim, né? Mas eu digo mais o lance assim, bateu, o resiliente aguenta. É o antifrágil. Quem trouxe a primeira pessoa que a gente deve classificar mesmo é o Viktor Frankl, que foi aquele psiquiatra que ficou no campo de concentração. Sim. Ele sim fez daquela situação uma antifragilidade. Ele estava em Auschwitz, ele estava num campo de concentração onde todo mundo sucumbiu e ele ficou lá usando toda aquela situação para ele sair de lá um psiquiatra melhor. Ele falou, não, eu tenho que sair daqui são. Sim, então, é que é um pensamento muito antigo, por isso que eu comentei do estoicismo, porque tá muito... mas tá perdido, Bruno. Porque perdido, tá muito o lance sabe. Assim do... beleza...
Você trabalha numa empresa, você não gosta, mas, pô, no outro dia você tem que ir lá e dar 100% de novo. E fica nesse loop do bate e aguenta e... Então, tipo assim... Então, mas você acha isso que eu tô falando. É uma coisa que não é muito antiga, que ainda as pessoas não conseguiram se encontrar para ter respostas? Mas não é bate e aguenta, é bate e ressignifica, se tá Sim, doendo. mas é o estilo do pensamento que eu quis dizer. Porque, exemplo assim, você foi para Harvard, foi lá, estudou, saiu com dúvidas. Foi uma coisa... Passaram informação... Não, e a informação que eles passaram, ela é baseada em estudos científicos. Ela acontece, todo mundo aqui sabe que pratica isso. Às vezes lá em casa eu faço isso, tá? Às vezes eu tô muito nervosa e eu dou um tempo. Tipo, se eu fiquei muito nervosa, sei lá, 6 horas da tarde, eu tento até o máximo que eu puder, até as 6 horas do outro dia, não ter muito nervoso, pra eu não emendar um nervoso no outro, porque dá super certo isso. Se você tiver essa oportunidade, dá super certo. Mas, né, eu testei isso várias vezes. Meu marido, nossa, faz isso. O que você acha que hoje... Mas hoje ficou... Hoje, exemplo assim, hoje, o conheça a ti mesmo é uma coisa... Né? Uhum. E por que você acha que até hoje não tem isso nas escolas? Porque quando você vai... Boa, Bruna. Não sei te falar por que eles fizeram isso. Por que a gente tá... Tem um livro do Ortega y Gasset que chama Rebelião das Massas. É um intelectual. E ele fala que isso é o alvo. É você se distanciar cada vez mais dos intelectuais e deixar essa massa de pensamento toda disforme fazer um politicamente correto. Putz, o cara escreveu isso em 1940. Ele falou, vai tirando os intelectuais, esses pensamentos, né, que são fundamentados geralmente em culturas cristãs, judaicas, e vai deixando a turma falar que, tem uma verdade relativa, não é bem, as coisas não são bem assim, e vamos deixar essa massa aí comandar. E é o que aconteceu. Hoje essa turma tá toda perdida, você tem que procurar essa turma. É porque hoje você vê assim, pô, os grandes pensadores são, antes de Cristo, até muitos. Sim. Os grandes pensadores sábios. Sim. E você vai vendo que tem um espaço bem grande ali entre um e outro, né? Tipo, às vezes é 100, 200 anos. Sim. E eu vejo que futuramente vai ficar cada vez mais difícil ter isso. Sim. Porque hoje você não tem tempo para ficar 12 horas na sua casa estudando. Sim. Boa, Bruno. Exatamente isso. Isso deveria, de alguma maneira, chegar pra gente. Você sabe que esses dias apareceu pra mim a pós-graduação da PUC, Rio Grande do Sul. Todos os professores da PUC, sem exceção, eu sei que são ateus. Todos os que estavam lá. São pessoas que não têm uma... Eu falei, gente, eu vou mandar meu currículo lá porque alguém precisa falar o outro lado. Alguém precisa falar, viu, gente? Existe um Aristóteles que é cristão. Vocês sabiam que existe uma turma ali que, Andrew Miller, existe uma turma que começou a ir lá e buscar lá a sabedoria de Salomão. Quem que ensinou Salomão? Caraca, quem ensinou Salomão foi um cara muito inteligente. Quem ensinou um rei muito inteligente. Quem ensinou Paulo? Não, vamos atrás dessa turma. Essa turma deixou coisa escrita, né? Eu gostaria que isso chegasse. É legal que você citou Paulo, né? Que ele na época ele estudava com Gamaliel, né? Que na época era o principal filósofo. Não tinha melhor do que ele. E mesmo assim, quando se fala de Paulo, quem que se lembra? Paulo, o apóstolo Paulo. Que veio com uma... Se for ver do ponto de vista hoje da sociedade, com uma teoria cristã. Exatamente. Mas ele foi conhecido como isso. Ele largou todo aquele conhecimento que era o auge da época para ser cristão. Para ser cristão. Ele mudou a vida dele, ele fez exatamente isso. Saiu da bolha do judaísmo, né? Isso que eu ia falar. Ele saiu do... Só que isso virou conversa. Sei lá, eles ridicularizaram esse termo de você retomar o seu eixo, entendeu? Essa massa, quando você vai pro livro do Gasset, você fala, caramba, é isso. Eu me pego assim, às vezes, vendo algumas coisas que eu acho que hoje o cristianismo tá jogado assim numa coisa assim que não tem... As pessoas não têm a base do conhecimento da origem e virou tudo uma coisa só. Boa. Então, assim, eu acho que faltou muito a estruturação das ideias, das informações da realidade e não só enviesamento de informação de uma coisa, isso. Sabendo que muitas vezes não é verdade e muitas vezes pode ser teorias. Sim. Então, eu acho que é um grande problema hoje que tem na rede social e das pessoas que são oradores, que falam, que tomam a frente, falar coisas enviesadas. É só uma opinião minha, Mas né? Mas daí é mais o público, porque eles falam o que as pessoas querem ouvir, né? Então, quando você tem...
Não. A partir do momento que você é uma pessoa de liderança em qualquer meio, se você assume a palavra de alguma coisa, aquilo vira verdade para aquele público, se é verdade ou não. Quanto mais Não, mas eles têm um motivo para seguir aquele público. Aí é um motivo das Você pessoas... é influenciador. Se você falar qualquer coisa que as pessoas que estão te assistindo vão acreditar no que você está falando. Mas não tem nenhum influenciador que não é politicamente correto. Porque se ele for, ele acaba perdendo todos aqueles seguidores. Aí ele é limitado pelo tipo de coisa que ele fala. Mas mesmo assim você afeta a vida das pessoas. Não, muito. Não, sim, muito. Porque você você coloca aquilo como uma verdade relativa. É isso que o Gael tá falando. Então. Quando ele vai lá e fala, não, isso aqui é verdade absoluta e ponto. E a turma cai pra cima dele. Mas quem é você pra dizer isso? Não, mas eu tô dizendo isso baseada numa verdade que é minha. Então, mas a sua verdade. Então, virou a sua verdade e a minha verdade. Não tem mais uma única verdade. Tiraram essa verdade. Na época de Aristóteles, quando eles iam lá pra praça fazer lá dialética, retórica, era pra chegar... O palco era... Exatamente, vamos chegar em uma coisa só. Nós vamos pegar todas as opiniões, né, que é a dialética retórica, que é linda, né, livro. Então eu falo, você vai lá e complementa o que eu falei, alguém vai lá e discorda de nós e a gente então tem ali, né, a tese, tem ali o que é. Hoje ninguém faz isso. Hoje o que... Não, então tá. Você acha isso? Então, beleza, isso daí é seu. Então, mas isso daí é seu, isso daí é seu, isso daí é seu. Então tirou, não existe mais uma... Por isso que isso foi perdido. Eu acho que é o que é errado, o enviesamento. Sim. A pessoa achar que aquilo é a verdade. Mas foram descolando tanto, né? A gente foi saindo tanto desse lugar que hoje nós estamos tudo nas massas, né? Isso que o Gacê fala. Hoje essa turma que tá ali atrás é a turma que tá, né... Como que foi para você escrever o livro? E hoje, como que é você, assim, você trabalha com algumas empresas, você faz isso com líderes... Eu não consegui fazer isso, eu tive que optar, ou eu dou atenção pro Augusto, pra educação do Augusto, eu dou essa estrutura pro meu marido que tá aqui, a gente tá longe da família, e eu faço isso pelo Instagram, porque eu faço pelo Instagram o que o Luiz Biagi fez comigo. As pessoas perguntam pra mim, mas por que você não cobra, que você não faz mentoria? Eu falo, porque pra eu estruturar isso da maneira que tinha que ser, não tem condições, assim. Ia ficar uma coisa... Não ia ficar inviável para as pessoas pagarem. Imagina, um curso em Harvard, curso em Cambridge, não tem como. Então eu faço o que o Luiz fez por mim, porque como que eu ia pagar um cara que era, né, 60 anos de sabedoria me dando ali a oportunidade de estar naqueles lugares? E foi tão importante para mim, então eu falei, não, agora é a minha hora de fazer isso. Então eu faço isso mesmo por uma questão mesmo que fizeram comigo, deu super certo, então eu faço isso. Então hoje o que eu faço? Eu dou essas aulas no Instagram, falo ali, né, nos stories, dou toda a minha opinião e visão a respeito de assuntos que eu conheço e ajudo muito ali na retaguarda meu marido e na educação do Augusto. Quando o Augusto ficar, né, 18 anos, ou que ele tiver ali uma idade que eu veja que ele já pode caminhar sozinho, aí eu vou fazer alguma coisa voltada parecido com o que o Luiz fez. Vou pegar algumas pessoas, vou fazer, né, uma formação mais forte, estruturada, de conhecimento, vou escolher pessoas, vou fazer toda uma classificação igual o Luiz fez, entendeu? Vou bem na linha dele. O título do livro é Desenvolvendo a Inteligência Profissional. Hoje, quais são os 3 pilares que você acha que as pessoas, independente do nível que ela tem a empresa, se ela está começando pequena, média ou grande, que você acha que todos têm que desenvolver? Primeiro, a consciência, né? Você saber, você ter consciência de quem você é, do que você é, do quem é você, né? E buscar isso. Eu não tenho resposta para isso. Então, enquanto você não finalizar essa resposta, você não vai conseguir fazer uma segunda, nem uma terceira, muito menos uma terceira interpretação da sua realidade. Então, tem que buscar quem eu sou e, de fato, você vai encontrar isso somente se você encontrar o eixo da sua vida. Então, você tem que encontrar isso, de alguma maneira. Consciente do que você é, né, do que você está fazendo aqui, para onde você vai e como você vai. Então, é desenvolver as suas habilidades, seus dons, seus talentos, porque todo mundo tem. Todo mundo veio com uma carga, você, né, ia fazer farmácia e se viu ali na fotografia. Eu, por um momento, ia fazer medicina e fui para administração. O Gael deve ter tido alguma coisa na vida dele que ele também estava direcionado para isso, mas ele viu que ele tinha talento para outra coisa. Então, a gente tem que desenvolver isso.
né? Desenvolver os nossos talentos, desenvolver aquilo que é nosso, que é única e exclusivamente da Fabi pessoal. E em terceiro é você ter articulação com essas três, é você ser inteligente. Se você não for inteligente, se você não observar, então é estudar, é você ter ali o seu trabalho, o seu estudo, você então articular quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, como eu faço as minhas coisas, o que eu faço bem, o que eu faço mal, deixa eu melhorar o que eu faço mal e deixa eu fortalecer o que eu faço bem e transformar isso em valor. Você então vender isso como trabalho, como serviço, como alguma coisa. Então, daí agora tem gente, as pessoas hoje querem ganhar dinheiro. Olha que loucura. Você quer ganhar dinheiro, aí você pergunta o que ela sabe fazer. Ela sabe fazer bolo, mas ela está trabalhando como telefonista, então ela não sabe nem ser telefonista e nem está desenvolvendo o par de bolo e ela não sabe nem o que ela está fazendo. Não vou voltar de novo na parte filosófica, mas é o que é muito falado na filosofia, que é você ter o seu propósito e colocar aquilo em prática, que tudo entra numa harmonia, né? O propósito primeiro, né, que é o conhecimento, que é a consciência. Segundo, a harmonia de você saber fazer ali o seu talento, né? Você ser intermediário, porque o talento ele é o sanduíche ali, né? Se você não tem o talento, você não consegue trabalhar e não consegue, né, desenvolver o seu autoconhecimento. Onde você vai, né, desenvolver isso? Que lugar melhor para você desenvolver do que no ambiente de trabalho? Do que a família, o ambiente de trabalho, que são nos grupos sociais, né, mais importantes que a gente tem. E hoje a gente transfere família e hoje a gente fala assim, família, trabalho, eu quero só o grupinho meu da tal. Então você transferiu tudo, toda a sua possível articulação de inteligência para a turma. Dá uma olhadinha na tua turma e vê se é ali mesmo que tem que estar a sua, né? Sim. E o que seria hoje para você, assim, para você explicar para uma pessoa o que é autoconhecimento? Você sabe que antigamente essa palavra para mim ela tinha um peso, né? Eu sou super fã do Daniel Goleman. Estudei muito tempo inteligência emocional e vi que a inteligência emocional ela é bem anterior a essa questão da filosofia e bem anterior a essa questão da ética com você mesmo. Então, o autoconhecimento ele é o grau mais, é o inicial para você começar a amadurecer. Ele é por ali que você tem que começar, mas ele nem de longe é ali que você tem que ficar. Tem muita coisa além do autoconhecimento. Tem a aplicação do que você é, tem a transformação do que você faz, tem você fazer disso um legado. Então, se você só ficar no autoconhecimento, você fica só para você, entendeu? Você fica lá, se conhecendo, né? Platão, né? Sócrates, conhecendo, aí passou tempo e as coisas foram acontecendo, e aí, né? Ai, nossa, olha, quando acontece isso eu fico nervosa mesmo, né? Nossa, eu fico nervoso com isso mesmo. Eu me conheço, Bruno, eu penso, tá bom, e aí? O que mais? Vai morrer, vai lá, ai, olha, eu me conheço bem, né? Então, você tem que transformar esse autoconhecimento. É a primeira etapa. Beleza, venceu a primeira etapa, já viu quem que você é? Tem um monte de testes, de personalidade. Né? Personalidade MBTI, 16 personalidades, tem um monte de coisa lá que já te ajuda bastante, ó. Bora, tem coisa pra fazer. Vai, agora pega isso daí e aplica lá no seu ambiente de trabalho. Um pouquinho de autoconhecer, um pouquinho de aplicar. Um pouquinho de se autoconhecer, um pouquinho de aplicar. Vamos lá, vamos pôr a prática disso daí. Agora vamos retomar. Eu tava conversando esse dia com a minha namorada que tem muita gente que é ficcionada por ler livros pra contar. Ó, eu li 20 livros, mas quanto você aplicou? Isso, boa. Às vezes você não aplicou aquele menor. Boa, é isso aí. E fica contando e nada de desenvolver na vida. Entendeu? Aí ela falou, mas você lê esse livro 3 vezes. Mas pô, não... Você entendeu? O livro do Nassim Taleb... né? Então é o básico. Então, a pessoa que fala só... Assim, a não ser que a pessoa ela ensine sobre isso, então, de fato, ela vai só falar disso. Porque ela é, né, mentora, ela é tutora de autoconhecimento. Então, ela vai sempre estar repetindo aquilo. Igual o professor de anatomia vai estar sempre falando sobre anatomia. Ele não vai te ensinar a ser cirurgião, né? Ele vai estar lá te ensinando a entender o... Mas a partir do momento que você, então, entendeu, vai para a próxima fase. Eu mesmo... Eu fui estudar fotografia mesmo depois de muito tempo. Era uma coisa que era muito natural para mim. Nunca tinha lido nada de fotografia. Eu peguei a câmera e comecei a fazer. Eu conhecia pessoas que liam e não iam pro front, vamos dizer assim. Eu fui lá, comprei uma câmera e arrisquei, sabe?
E fui estudar depois. Que não legal. É o certo, mas... Não, na verdade pode ser, né? Pode ser, porque você foi... Primeiro você atuou no seu talento e depois você foi desenvolver a sua habilidade. Buscou se desenvolver. Né? Aliás, ele é total. muito bom no que... Sim, eu já que ouvi ele faz. falar do Bruno. Nunca, a gente busca, ele realmente busca a sensibilidade nas fotos. Olha, que não é aquela legal. foto que você fala bonito. Não, você fala que aquela foto tem um eu já vi coisa, é verdade, eu já vi aqui. Eu até pensei, uma época eu pensei de te chamar pra você fazer, mas meu Deus, pensa numa pessoa que não sabe se vender. Meu marido fala, olha, se você soubesse, mas eu não sei fazer pose, eu não sei fazer as coisas, eu lembro. Não, mas não é vendendo meu peixe nem nada, mas quando eu comecei a me conhecer melhor, teve esse lance da pandemia. Eu vi de duas formas. Poderia ser a pior coisa da minha vida, ou eu poderia pegar algo de positivo nisso para me trazer para minha pessoa, óbvio, e engrandecer. Teve uma situação, fotografei uma pessoa que é amiga nossa em comum, e a pessoa estava passando uma situação complicada na vida dela, e eu fotografei essa pessoa, e eu vi em loco, até ele chamou muito minha atenção para isso, que a pessoa teve uma mudança muito grande. E que nem você falou assim, eu não consigo me vender. Então hoje, por mais que você é autora de livros, você tem milhares de cursos, você também tem um bloqueio em alguma forma. Então hoje, eu me conhecendo melhor, tendo um conhecimento e base prática nisso, eu ajudo pessoas, que nem você falou, independente do nível de consciência, a tirar essa barreira e fazer. Que bacana. Hoje, além do profissional, tem você mulher, você sabe muito melhor que eu, que as mulheres são cada vez mais jovens entrando numa fase de depressão por vínculo de celular, de Instagram, e elas deveriam estar vivendo o pleno da vida. Por mais que é difícil ser jovem hoje em dia, várias coisas em meio à pandemia. Mas, você tem 14, 15 anos, você tem casa, você tem comida, seus pais gostam de você. Por mais que você tenha problemas, a gente faz parte de projeto social, a gente sabe, o que realmente é ter problemas pesados. Você falar pra uma pessoa de projeto social se instalar na sua realidade, que ela entra na casa dela, não tem água encanada, ela passa frio, você fala, não, aceita a sua realidade, você consegue fazer isso? Então, assim, a gente sabe que a depressão é um negócio super sério, mas cada vez mais, por conta da rede social, as pessoas estão sendo envolvidas por essa bolha, que nem você falou, e tá perdendo a identidade. Tá perdendo essa coisa de conhecer pessoas, então eu não percebo mais, eu passo em cima das pessoas para acudir à floresta amazônica. Exatamente. Eu passo em cima de situações para ser a favor do pet, então entendeu? Eu sou a favor do aborto e sou contra. Totalmente. Então assim, a gente para arrumar não arruma mais, não arruma, né? A gente não consegue mais, a gente não vai arrumar o mundo. Não tem como, já foi. Tem que resetar de novo, né? Deus enquanto isso não acontece, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui, as pessoas fazendo assim, não, agora vem, agora vai, eu vou, é aquela frase, né? Eu não confiar no que eu vejo, mas eu confiar no que me falam. Vocês têm que ler um livro que chama 1984, de George Orwell. Ele fala, né? O cara fica no final do livro, o cara fala pra ele, quantos dedos tem aqui? Ele fala, tem 4. Não, quantos dedos tem aqui? Tem 4, eu tô vendo 4. Não, quantos dedos tem aqui? Não é quanto você tá vendo. Não é quanto você tá vendo, quanto eu quero ouvir quanto eu quero ouvir. Ele falava, tá bom, me fala qual é o número que você quer que eu ouça, qual que eu falo, porque eu vou falar. Ele falou, não, eu quero que você fale o que eu acho que você tem que falar. A loucura tá nesse nível. Então, assim, ele tava vendo, o cara colocava 4 dedos, mas o cara queria que ele falasse qualquer outra quantidade e ele tinha que acertar a quantidade do cara. Então, nós estamos assim hoje em dia no politicamente correto, né? A gente vai falando até agradar. Bruno, não. Então, tudo faz, né? Porque qualquer coisa que eu falar não é mais a minha verdade. Eu perdi o centro, agora sustenta um negócio no centro. Sustenta uma coisa no centro sem apontar o dedo, sustenta uma coisa no centro sem você julgar o outro. É muito mais difícil. Onde que está esse equilíbrio todo, né? Porque as pessoas têm o livre-arbítrio também.
Eu tenho amigos, eu sou super contra o comunismo, essa parte da esquerda me incomoda demais, a maneira como eles manipulam isso. E eu tenho amigos comunistas, pessoas queridas que são comunistas. Então, o que faz eu ter um sentimento de amizade, de carinho por essas pessoas, se não considerar o eixo da minha vida, que é o livre-arbítrio? Não foi isso que falaram para mim? A pessoa que conversa comigo não nos disse que nós temos um livre-arbítrio? Ele disse, o princípio de tudo, diz que a gente tem um livre-arbítrio. Como é que eu não vou dar o livre-arbítrio para alguém? E como que eu vou deixar de amar ou de gostar dessas pessoas? Mas eu não participo do ambiente deles, não é um ambiente que eu tô junto. Animal. Até porque é chato. Não é um ambiente bom para mim. Não suporto. Fabi, a gente teve um papo incrível. Foi muito bom mesmo. A gente divagou em alguns momentos. Espero que você tenha curtido. Nossa, foi muito bacana. Deu um bom papo. Nem tenho noção de quanto tempo foi. Hoje, né? Então a gente está finalizando o papo e normalmente muitas pessoas vão ficar até o final. Para às vezes pegar uma frase sua. Teve muitos ensinamentos. Com certeza as pessoas vão ouvir de novo. Com certeza muitas mulheres vão vir. Você teve uma carreira linda, uma história de vida muito bonita. Como assim, se você tivesse duas pessoas aqui que não fosse a gente, você pudesse passar uma mensagem para elas, você sabe que vai mudar a vida delas de alguma forma, qual que seria essa mensagem? Uma mensagem curta, mas que você sabe que, isso daqui eu vou falar para qualquer pessoa, que isso pode agregar para ela de verdade. Que mensagem seria essa? Eu conscientizaria essa pessoa que a gente é um arco eterno. Nós não temos, nós não vamos morrer e acabar. A gente tem uma história. A nossa história é uma jornada que a gente vai construindo enquanto a gente está vivo. E depois que a gente não está mais aqui, a gente provavelmente continua essa história, porque se nós somos formados a partir de uma pessoa eterna, o princípio da eternidade de alguma maneira também está em nós, não fisicamente, mas isso vai chegar, né? Metafisicamente a gente chega que a gente vai chegar nisso. Então, que o legado da sua vida vale a pena, não para esse mundo, para esse momento que a gente está vivendo, mas para uma vida. O que você quer ser, quem é você depois daqui? Quem é você aqui e lá na frente? Quem é você no final de tudo isso, sem ser o final? Então, quando eu olho para mim hoje, eu gosto dessa pessoa que vai ser lá no futuro? Eu gosto. Quando eu olho para a Fabiana de hoje, eu gosto da Fabiana que eu deixei de ser? Eu gosto. Isso é o que você tem isso é o que tem que reger a sua vida. Se eu for embora agora, se as coisas, né, ou se eu viver muito mais 40 anos, eu tô indo no lugar, eu tô indo para a direção certa, eu tô indo para onde eu tenho que ir. Se amanhã tudo findar o meu corpo, eu vou ficar feliz com o que eu vou ter feito? É isso. Eu acho que a pergunta da vida é você entender que a gente não acaba aqui, que a gente tem uma história, que a gente não sabe onde ela vai acabar, então que seja bem feita enquanto a gente tem consciência. É isso que eu tento fazer e tento despertar as pessoas. Show. Bravo. Top. Fabiana, muito obrigado. A gente tem a agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente. Ao nosso time que está nos bastidores, o Vitinho, o Caio, ao seu Zeca, ao Pedrinho. Que a gente está nesse. Se você está assistindo, você vai estar vendo que a gente está num barzinho, que é o seu Zeca aqui em Avaré. Agradecer aos nossos patrocinadores. A Fabiola, que deu esse presente incrível pra gente, ao Pablo, a Mariana, da Clínica Araújo Novaes. E é isso, gente. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Fabi. Fala o seu arroba aí. @GaelTrader _. Ficou faltando alguma coisa? Eu falar? Agradecer? Faltou agradecer a Anel Soluções Digitais Vitinho, que é especialista em marketing digital aqui em Avaré. Então é isso. Seu arroba, Gabi? Meu é Fabi Pinhata. Tô lá. Fabi Pinhata, vai estar aqui embaixo. Nossa, que gostoso você ter seu arroba disponível inteiro. Não é? Bom, né? Sou cringe, lembra? Sou velha. O meu arroba é o Bruno Loureiro. Fica o convite aí para você conhecer meu trabalho, ver os bastidores do podcast. E o nosso podcast é Dream PDC.
É isso. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até a próxima.